Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está assistindo a TV Evangelizar, nós estamos no nosso programa Com Fé Venceremos. Meu nome é Fernando Nascimento e nós estamos dando a continuidade a uma mensagem na qual nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo apóstolo? Nós falávamos do contexto no qual ele surge como um perseguidor. Explode a notícia em Jerusalém de que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, e a igreja está pregando o arrependimento dos pecados e a salvação por meio do sangue de Jesus. Nesse momento se levanta Saulo e a Bíblia nos dá duas figuras. A primeira figura Paulo é descrito como uma fera selvagem. Eu demonstrei como que ele mesmo conta que ele assolava a igreja de Deus, que ele perseguia a igreja de Deus. Mas não somente isso, que ele exterminava, que ele matava pessoas, né? E, portanto, nós estamos falando de um homem com sangue nas mãos, um assassino. Esse era Saulo de Tarso. Fazia isso por suas motivações religiosas, fazia isso como um fariseu, como alguém que sentou-se aos pés de Gamaliel, apaixonado pela lei de Moisés, apaixonado por sua religião, mas está cego de ódio. O que nós vemos, a segunda figura Paulo é descrito como um touro indomável. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 15, diz que Jesus disse a ele: dura coisa te é recalcitrar sobre os aguilhões. O aguilhão é um instrumento usado para domar um touro, né? Ele vai aferroando o touro até que ele se acalme. Então, ele é descrito como um touro que precisava ser dominado. Um dia, respirando ódios e ameaças, Saulo vai em direção a Damasco com carta das autoridades para exterminar, como ele já tinha feito em tantos outros momentos e em tantos outros lugares. Ele já tinha entrado em tantas casas, ele já tinha feito, algumas pessoas pensam que foi apenas Estevão. Não, Paulo já tinha feito isso muitas vezes. E cada vez que ele entrava numa casa e forçava as pessoas a blasfemar e forçava as pessoas a negarem, e ao invés de fazer isso, as pessoas preferiam morrer a negar o nome de Jesus, era o Espírito Santo aferroando esse touro bravo, era o aguilhão do Espírito Santo, sabe, tentando dominar esse touro. Mas esse touro não quer ser dominado, esse touro está recalcitrando, ele não quer se entregar. Até que um dia, no caminho de Damasco, brilha do alto do céu o domador de touro bravos, Jesus o Nazareno, que grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar sobre os aguilhões. E Saulo, caído no chão, diz: Senhor, quem és tu? Ao que Jesus responde: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Naquele exato momento, irmãos, o touro brabo está jogado no chão. O touro brabo foi domado. O maior perseguidor da igreja foi convertido. Louvado seja nosso Senhor. Aqui começa um segundo capítulo na vida de Paulo. Paulo é sendo preparado para o ministério. A palavra de Deus diz que, cego, Paulo é levado a Damasco e ele entra na casa de Judas, que fica na rua direita em Damasco. A palavra de Deus diz que por 3 dias Saulo não come e nem bebe nada e fica em oração. O coração de Paulo está quebrantado. Em Atos 9, capítulo 13, o Senhor Jesus aparece a Ananias e diz para Ananias: Ananias, levanta-te e vai à casa de Judas, que fica na rua direita. Lá você vai encontrar um homem que há 3 dias jejua, ele está cego, eu tenho um projeto para ele. E Ananias diz: Senhor, eu sei quem é esse homem tem feito um grande mal a toda a igreja. Jesus diz para Ananias: vai, porque eu tenho uma obra na vida, eu vou mostrar, na vida desse homem, eu vou mostrar o quanto ele há de sofrer
por causa do meu nome. Ananias entra na casa de Judas, encontra Saulo e diz: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te derrubou em Damasco, Ele me mandou aqui para que você recupere a visão. E Ananias impõe as mãos e naquele momento Saulo recobra a sua visão. Ananias pega a água e batiza Saulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre Saulo e Saulo fica cheio do Espírito do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 20 diz que a partir desse momento, Saulo começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Só que Atos 9, 22 vai dizer o seguinte: Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. No versículo 20 diz que Paulo afirmava que Jesus é o Messias, ok? Que Jesus é o Filho de Deus. E no versículo 22 diz que ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese. Demonstrar é articular de modo minucioso, com método, ok? Prova de estudos para demonstrar uma tese. E Paulo fazia isso. Alguns estudiosos bíblicos vão dizer que existe uma grande diferença entre o que acontece no versículo 20 e o que acontece no versículo 22. Atos dos Apóstolos não mostra, mas se você olhar para Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, vai dizer que de Damasco, Saulo sai para a Arábia, sem consultar carne ou sangue, e permanece lá por 3 anos. Depois disso, ele volta a Damasco. Ou seja, entre o versículo 20 e o versículo 22, há um intervalo de 3 anos. Paulo vai para a Arábia. E o que ele faz na Arábia? Durante 3 anos, o apóstolo Paulo toma os pergaminhos, toma a Torá, aquilo que os profetas escreveram, e ele começa a se debruçar sobre toda a antiga aliança, descobrindo que Jesus é o novo Adão, descobrindo que Jesus é o novo Noé, que Jesus é o novo Moisés, que Jesus é o rei davídico, aquele que constrói o templo. Ele começa a perceber que todo o Antigo Testamento fala de Yeshua HaMashiach, fala de Jesus o Nazareno, que tudo foi escrito por ele, porque dele, para ele, são todas as coisas. É por isso que ele vai dizer que ele foi constituído o herdeiro universal. É por isso que Paulo vai dizer que Deus recapitulou todas as coisas em Cristo. Ele estudou isso, ele se debruçou sobre isso, ele foi discipulado pelo Espírito do Senhor. Então ele volta 3 anos depois para Damasco. Quando ele chega em Damasco, agora ele não afirma só, ele demonstra que Jesus é o Cristo. O que acontece? Os judeus de Damasco querem matá-lo. Durante a noite, os irmãos colocam Saulo num cesto e descem Saulo muralha abaixo, para que ele possa sair dali. E nesse momento, Saulo sobe para Jerusalém. E aqui eu quero levantar uma tese, apenas uma tese. Eu acredito que Saulo, nesse momento, quando ele sobe a Jerusalém, ele tem uma grande convicção. E a convicção é a seguinte: Saulo acredita que ele é a pessoa ideal, preparada, com todo o gabarito para assumir a liderança da igreja em Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar nisso. Ele tinha erudição, ele tinha conhecimento, ele era um judeu puro sangue, ele cresceu em Jerusalém, ele conhecia aquela cidade de cima a baixo, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele era preparado. E os outros discípulos, os outros apóstolos, a maioria deles eram galileus, a maioria deles eram pescadores, a maioria deles não tinha um quinto do preparo de Saulo. Então ele tinha motivos. E quando ele chega em Jerusalém, sabe o que acontece? Nem recebido ele foi. A igreja bateu a porta na cara dele, porque não acreditavam que
que ele de fato tinha se convertido. Mas Deus, na sua misericórdia, levantou um homem chamado Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. E de fato Barnabé acreditou em Saulo. E aí levou Saulo até os 12. E ali Saulo contou o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. E ele foi acolhido. A palavra de Deus vai dizer que Saulo andava, Atos 9:28, ia de um lado para o outro em Jerusalém, falando com intrepidez, discutindo com os helenistas, os gregos, e estes querem matá-lo. Quando esses querem matar Saulo, a igreja diz para Saulo: Saulo, você tem que ir embora daqui, a coisa está feia. Sabe o que Saulo faz? Saulo não vai embora. Mas não é só a igreja que está dizendo para Saulo que ele tem que ir embora. O próprio Deus falou para Saulo. Atos capítulo 22, versículo 17. O próprio Deus diz para Saulo: sai, porque eles não vão te ouvir. Sabe o que Saulo faz? Ele não vai embora. Sabe o que Saulo faz? Atos 22, versículo 19, ele retruca, ele diz assim: Senhor, eu cresci em Jerusalém, Senhor, eu conheço os corredores dessa cidade, Senhor, eu sentei aos pés de Gamaliel, Senhor, eu conheço isso daqui. Em outras palavras, Senhor, o Senhor está cometendo um erro estratégico me tirando daqui. Sabe o que Saulo faz? Ele não vai embora. Ele não vai embora. Por isso, em Atos 9, versículo 30, diz assim, que os irmãos conduziram-no até Cesareia. Perceba, ele não saiu, ele foi saído. Saulo foi levado a reboque, Saulo foi conduzido para fora de Jerusalém. Os irmãos o arrastaram para Cesareia. E de Cesareia, sabe para onde ele foi? Para Tarso. Saulo voltou para Tarso. Deus falando com ele: você que se acha indispensável, você que se acha o cara, você que se acha o todo preparado, você que se acha o líder, volta para a tua casa, volta para as tuas origens. Sabe quanto tempo Saulo fica em Tarso, no anonimato? 10 anos. Para alguém que queria tanto a liderança, para alguém que queria tanto ser o líder da igreja, para alguém que queria tanto o protagonismo, ele é esquecido por 10 anos. Provavelmente se dedicou a construir tendas, que era o seu ofício. Fica ali no esconderijo. Até que a palavra de Deus diz que, um detalhe importante, no versículo 31, diz que logo que Saulo saiu de Jerusalém, sabe o que aconteceu com a igreja? Diz que a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer notícia pior para um pregador, para um líder, que a coisa começou a melhorar quando ele foi embora? Exatamente isso aconteceu com Saulo. Deus tinha que tratar o coração de Saulo, Deus tinha que trabalhar o coração dele. E de fato aconteceu 10 anos depois, que um avivamento espiritual explodiu na igreja em Antioquia da Síria. Barnabé lembrou-se de Saulo, foi até Tarso, buscou, e por 1 ano, Barnabé e Saulo pregam juntos a palavra de Deus. Um dia, reunidos em oração, o Espírito Santo diz: separai para mim Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho dado. Nota de rodapé. Vou falar aqui bem perto de você. Preste atenção, a Bíblia diz Barnabé e Saulo, e não Saulo e Barnabé. Você já foi reserva de alguém, você que é pregador? Você já foi reserva de alguém, você que é líder? Paulo tinha que aprender a ser discipulado. Paulo tinha que aprender a ir em missão sabendo que não é ele o chefe, que não é ele o líder. Barnabé era o líder, Barnabé e Saulo. E Saulo teve que ser escolado por Barnabé. Isso é muito interessante. E eles vão para a sua primeira missão. A primeira missão deles é a ilha de Chipre. E nós vamos falar a partir do próximo programa das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, da sua prisão,
da sua libertação, da sua nova prisão e do seu martírio. Portanto, não perca, nós estamos numa sequência de pregações sobre o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe.